E a gente fala agora de um tema, né, Rafael, e você que nos acompanha, que é a questão dos Houthis ou Houthis lá do Iêmen, já que no fim de semana houve um disparo de um míssil contra um navio norte-americano no Mar Vermelho. Um caça dos Estados Unidos interceptou esse projétil, segundo o Comando Central dos Estados Unidos. Não houve feridos ou danos relatados de acordo com as autoridades norte-americanas, mas a gente tem tido esse conflito na região do Mar Vermelho nos últimos dias. E vamos conversar sobre o tema com o professor Leonardo Trevisan, professor da ESPM, que gentilmente atende aqui a Nova Brasil. Bom dia, professor, bem-vindo, hein? Bom dia, Roberto, bom dia, Rafael, bom dia a todos que nos escutam. Obrigado a vocês pelo convite. Ô, professor, antes de mais nada, a gente mais cedo chamava atenção aqui para o problema, né, que isso pode acarretar para o comércio em geral. Há, inclusive, um desvio agora sendo feito pelo Cabo da Boa Esperança, que dá mais tempo, né, para que essas mercadorias possam ser escoadas, consequentemente, isso eleva ou pode elevar o preço de produtos para a economia global. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, o que é o grupo rebelde Houthis ou Houthis, professor? Olha, Roberto, essa pergunta, né, primeiro de tudo, você tem toda a razão. Quando nós falamos dessa gente, dos Houthis ou Houthis, né, ninguém sabe exatamente como eles gostam de ser chamados. De alguma forma, quando nós olhamos para isso, temos que olhar isso que você acabou de dizer, né? O transporte pelo Mar Vermelho, por ali passam 15% das mercadorias usadas pelo mundo. Basta esse dado para entender a importância, né? Por que eles ficaram, de repente, tão nas atenções de todos, né? O grupo Houthi, para a gente entender do que se trata, né, ele apareceu no contexto, lá atrás, no 2011, naquele contexto das lutas da Primavera Árabe, quando várias capitais do mundo árabe se revoltaram contra mandatários, contra lideranças de décadas, né? Não foi diferente no Iêmen, né? Havia uma liderança bastante tradicional, Abdullah Saleh, que estava lá há mais de 30 anos, e houve uma revolta popular, e essa revolta popular trouxe para o poder a Mansur Hadi. Mansur Hadi já era da linha mais sunita e um pouco mais radicalizado que Saleh, que por décadas estava ali. O que é que tem lá no Iêmen? Tem uma luta muito presente entre grupos xiitas e grupos sunitas, que é a grande divisão do mundo árabe. O Hadi foi derrubado, né? O Hadi, de alguma forma, derrubou primeiro o Saleh em 2011, 2012, 2014, exatamente porque fazia uma política de perseguição aos xiitas, foi derrubado pelos grupos Houthis, né? Que eram xiitas. A partir daí, a Arábia Saudita se meteu na confusão. Aí é que está o problema. A Arábia Saudita, de alguma forma, tentou devolver ao poder o Hadi e começou uma guerra civil na Arábia Saudita, no Iêmen. Uhum. O Iêmen é esse país que tem essa saída do Mar Vermelho, no Estreito de Mundab. Olha quanto nome maluco, né? Difícil da gente guardar, mas de alguma forma importante para entender. Na saída do Estreito do Mar Vermelho, por onde passa 15% das mercadorias do mundo, que liga a Ásia à Europa, na verdade, né? Ele liga de alguma forma todas as mercadorias que saem da Ásia, da Índia, de todo o Oriente para o Ocidente. Leva até o Canal de Suez, alcança o Mediterrâneo, chega na Europa ou avança para os Estados Unidos. É nesse contexto, é nesta ideia que a gente tem que entender os Houthis, né? Os Houthis são um grupo organizado de origem xiita que está sendo bombardeado pela Arábia Saudita e devolve. No contexto atual, nós temos que misturar essa confusão, que já é razoável, com a confusão de Gaza, com a confusão Israel e Palestina. E o que se fala também, né, professor, que em números per capita, o Iêmen é o segundo país com mais armas no mundo para sua população, né? Perde só dos Estados Unidos. É claro que aí a gente tem que relativizar o tamanho de cada um dos países, mas no que diz respeito a uma conta lá, a taxa de 100 habitantes, o Iêmen é o segundo com mais armas. Uma coisa surpreendente, não? Olha, exatamente. Isso é resultado dessa sequência de revoltas.
Principalmente porque nós, ao falarmos do Iêmen, nós não falamos do principal patrocinador da confusão. Né? Porque se a gente não falar do patrocinador, nós não vamos entender. Nós falamos de um patrocinador, o patrocinador do lado sunita, que é a Arábia Saudita, que foi tentar repor o Hadi lá no poder. Tem o outro lado. O outro lado é o Irã. O outro lado é xiita, Irã. Você lembrou muito bem, Nonato, há uma oferta, vamos dizer, super oferta de armas nessa região, porque os dois lados da guerra civil armam suas populações para matar o outro. Pois é. É exatamente aí que aparece um número tão espantoso de ser o segundo país mais armado, de população civil mais armada. Na prática, o que nós temos, e é por isso que as mortes na guerra do Iêmen são tão altas, há um esquecimento dessa guerra que agora só chamou atenção porque eles estão atacando navios mercantes. Essa guerra dura anos, com centenas de mortos todas as semanas. Então, essa guerra é produto exatamente disso, dos dois lados, seja Arábia Saudita, seja Irã, armando os seus apaniguados nessa guerra e provocando essa mortandade que você se refere. Professor, muito bom dia para o senhor. Queria entender mais um pouquinho sobre os Houthis, né? O senhor comentou que em 2011 eles começaram a se organizar. Eu queria ir exatamente nesse ponto. Naquele momento eles já tinham uma forte influência ou foi nos últimos anos que eles começaram a se tornar mais bem estruturados? Olha, esse ponto é de verdade o X da história. Porque você tem que pegar países árabes, não foi só o Iêmen, Tunísia, todo mundo árabe, que tinha por décadas lideranças e líderes que estavam lá, décadas autocratas, sem muita contestação. 2011, com a Primavera Árabe, o que é a Primavera Árabe? É a chegada da internet na realidade do mundo árabe, que permitiu contato, permitiu organização. Isso aconteceu até mesmo no poderoso Egito, que é um dos países mais ricos nesse contexto. Quando você olha para essa situação, os países, a contestação de líderes que estavam há décadas aumentou. Só que essa contestação de liderança política, ela veio junto com ódios religiosos, Rafael. Se a gente não juntar uma coisa na outra, a gente não entende o que é que está acontecendo no Iêmen. Não só lá. A Síria é o mesmo problema. Se você olhar para o Líbano, é o mesmo problema. Você tem, de alguma forma, contestação de lideranças que mistura motivos religiosos. O mundo árabe é um mundo dividido. É um mundo dividido entre xiitas, que é aquela linha mais iraniana, e a linha sunita, que é a linha mais Arábia Saudita. Essa luta, ela se misturou na luta política. Ódios religiosos, que são literalmente seculares, para a gente não falar em milenares, apareceram com cor política. E essa cor política é a cor que nós estamos vendo no Iêmen, que é o mais duro disso, que, como o Roberto Nato estava comentando, é o mais armado. Não é? Aí aparecem grupos que se sentem perseguidos, no caso são os xiitas, que organizam uma revolta, tomam a capital do Iêmen, Sanaa, o interior eles não conseguem controlar, continua sunita e a guerra civil está instalada. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, o presidente deposto, Mansur Hadi, está abrigado em Riad, lá a capital da Arábia Saudita. Né? Está escondido lá, imaginando que tem um governo meio títere, um governo meio que chama-se de governo, mas quem governa de fato a capital são os Houthis. Os Houthis têm aliados no Irã. É esse aliado no Irã que está, vamos dizer desta forma, né? Usando os Houthis para provocar um controle dos bombardeios israelenses em Gaza, atacando os navios mercantes para exatamente chamar atenção para a tragédia acontecida em Gaza. O professor, nesse cenário todo que o senhor está traçando, a gente teve na guerra do Iêmen a oposição à Arábia Saudita de um lado, Irã do outro, se é que a gente pode pegar dois players mais relevantes do que o próprio Iêmen. Esse fim de semana nós tivemos a morte de 2 israelenses, mãe e filho, salvo engano, no norte de Israel, e que teriam sido mortos pelo Hezbollah. Há esse enfrentamento, Estados Unidos e alguns integrantes dos Houthis no Mar Vermelho, o que pode também arrastar o Irã para esse conflito.
Ou seja, a possibilidade de expansão dessa guerra Israel e Hamas, justamente trazendo outros atores para isso, e principalmente o Irã e o Hezbollah, essa ameaça ainda não está desfeita? Esses atores podem, de algum modo, ainda ampliar esse conflito no Oriente Médio? Qual é a impressão que o senhor tem? Roberto, esse é o ponto que põe o mundo inteiro de orelha em pé. É esse o ponto. É esse o ponto. Nós já temos um problema brutal em Gaza, 25 mil mortos nos palestinos, o ataque do Hamas a Israel. Nós temos essa situação tensa. Porque quando nós falamos de Oriente Médio, desculpe, vamos ser sinceros, né? O mundo não está tão preocupado com as guerras, o mundo está preocupado com o resultado das guerras, porque atrás, quando a gente fala a palavrinha Oriente Médio, vem aquela palavrinha mágica, petróleo. Né? Quando vem a palavrinha mágica petróleo, vem preço de energia. Atrás de preço de energia vem inflação. É isso tudo que... Nós não somos grandes amigos, não queremos muito saber do Iêmen, não. Né? Não é o mundo inteiro que não está querendo saber. O mundo inteiro está querendo saber se vai continuar a ter petróleo no preço que está. É isso, Leonardo. Se a gente não olhar para isso aí, nós vamos ter uma atitude errada para entender as coisas. Né? Até porque eles estão em conflito lá desde 2015 e a gente não estava olhando para isso. Não estava nem aí. O número de mortes na guerra, a gente está escandalizado com o número de 25 mil mortes, um massacre, ou claro, uma tragédia. Isso, o número de... É o que você disse, estão os dois lados armados, tem mais armas que a população americana, praticamente. Quando você olha para essa situação, você vê o número de mortos nessas guerras. Veja bem, e são guerras religiosas, nós estamos falando do Iêmen, nós vamos ir para outros países africanos que têm o mesmo contexto de guerra, Sudão, por exemplo, que não aparece na primeira página do New York Times, viu, Ronaldo? Então aí a gente não esquece, a gente fica sabendo. Nesse contexto, quando nós olhamos para a realidade específica, o cuidado é o que você disse. Vamos com cautela, porque se meter o Irã na guerra, isso fica incontrolado. Nonato, essa situação da cautela é tão grande que os Estados Unidos foram absolutamente pontuais para atacar os Houthis, que estavam atacando os navios mercantes no Mar Vermelho, aquilo que eu falei, onde passa praticamente 15% das mercadorias do mundo e 40% do petróleo. Quando os Houthis começaram a atacar os navios, os americanos tiveram que tomar uma providência. Nonato, é tão sensível essa situação que o presidente Biden pediu autorização para o Congresso para fazer uma guerra expandida contra os Houthis. Olha que situação, Nonato. O Congresso americano negou, inclusive com voto democrata, porque é muito sensível. Se expandir ali, o Irã vai vir pelo norte de Israel, põe fogo no Oriente Médio. Se puser fogo no Oriente Médio, o preço do petróleo explode. É essa a situação. São mais de, se eu for dos mortos, são mais de 150 mil mortos lá no Iêmen, é um dado de 2023 ainda, talvez isso tenha aumentado. Para a gente fechar aqui a conversa, professor Trevisan, que impacto isso pode trazer para a economia global, até além do petróleo, à medida em que várias empresas, caso da Maersk, por exemplo, que a gente está sempre vendo em containers por aí, está fazendo uma volta ali pelo Cabo da Boa Esperança, ou seja, tem um espaço para percorrer muito maior, consequentemente isso deve aumentar o preço das coisas, ou seja, qual é o impacto que isso traz para o mundo, essa conflagração ali no Oriente Médio, mais especificamente pelo Canal de Suez, professor? Olha, o grave é você imaginar, primeiro de tudo, que dá essa volta que você fala. Vamos tentar localizar geograficamente para o nosso ouvinte entender bem do que nós estamos falando. É a ligação de tudo que sai do mundo asiático, incluindo o petróleo, e petróleo que sai da própria Arábia Saudita, passa pelo Mar Vermelho, sobe e alcança, cruza o Canal de Suez lá em cima e entra no Mediterrâneo. É isso aí. Quando nós olhamos para isso e dizemos, está fechado, não é que está fechado, é perigoso. Isso. O Iêmen começa a usar os drones iranianos e atacar os navios mercantes, que não tem defesa nenhuma, é navio de transporte marítimo. Não foi um ou dois ataques, foram 73 ataques com perdas enormes. Desde novembro, é nesse contexto
que se tem uma ideia exata de que você precisa fazer a dobra, fazer a volta pelo canal da Boa Esperança, contornar a África e voltar. O que aconteceu com o preço do frete? Subiu 170%. Se o frete sobe 170%, o preço da mercadoria sobe. E a inflação. É esse o risco, é esse o perigo. É nesse contexto que se tem toda a cautela para evitar, de algum modo, que a crise do Mar Vermelho aumente as preocupações de 2024. 2024 é um ano que, por várias razões, pelo controle da inflação, todos os analistas econômicos estão dizendo que não será um ano de grande crescimento, principalmente pelo controle do processo inflacionário pelos bancos centrais. Aí é que está o problema. Se você já está dizendo que 2024 vai ser ano que vão tentar controlar a inflação, se você dá a volta e o preço do frete sobe 170%, é evidente que a inflação volta. É essa a preocupação. Não é amor pelos Houthis, claro. Não é amor pelas vidas, é pura e simplesmente questão econômica, como sempre aconteceu na humanidade. Professor Leonardo Trevisan, professor da ESPM, muito obrigado por atender aqui o jornalismo da Nova Brasil e até uma próxima oportunidade, professor. Nonato, Rafael, bom dia a vocês, obrigado pelo convite, bom dia a todos que nos escutaram. Muito obrigado, professor Leonardo, trazendo, portanto, aqui um panorama do que são os Houthis, esse grupo rebelde do Iêmen, mas que também é associado ao Irã e tem provocado aí sérios danos lá no Mar Vermelho e fazendo, né, com que o comércio global, a economia global tenha problemas também, Rafael.